Aquele que dá testemunho destas coisas diz sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. Ainda que ansiosos pela volta de Jesus, somos lembrados da paciência divina. Como 2 Pedro 3:9 nos lembra, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. A demora na volta de Jesus permite que mais pessoas tenham a oportunidade de se arrependerem e voltarem-se para Ele. Conforme 1 Timóteo 2:4 nos diz, no qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A misericórdia de Deus se estende a todos, permitindo que mais pessoas experimentem o seu amor e perdão. Como João 3,17 declara, e porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A demora na volta de Jesus dá tempo para a igreja se preparar como uma noiva adornada para o seu noivo. Conforme Apocalipse 19:7 nos lembra, alegremo-nos, e exultemos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Deus é paciente, esperando que todos tenham a oportunidade de se arrependerem. Como 2 Pedro 3,15 nos recorda, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. A demora na volta de Jesus faz parte do plano divino para a redenção da humanidade. Como Efésios 1:9-10 nos revela, tendo-nos feito conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. A espera pela volta de Jesus permite que a colheita espiritual continue a crescer. Conforme Mateus 13:30 nos ensina, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas, o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. A demora na volta de Jesus é um chamado ao arrependimento para todos os que ainda não se voltaram para Ele. Como Atos 17:30 nos exorta, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. A paciência de Deus oferece a oportunidade de salvação a todos os que ainda não o receberam. Como 2 Pedro 3,15 nos lembra, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. A demora na volta de Jesus é um reflexo da sua graça abundante, permitindo que mais pessoas sejam salvas. Conforme 1 Timóteo 1,15 nos declara, esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, em que Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Enquanto aguardamos pela volta de Jesus, mantemos uma espera expectante, confiando na sua fidelidade e promessas. Como 2 Tessalonicenses 3,5 nos encoraja, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Nossa confiança na promessa da volta de Jesus nos sustenta em meio à espera. Como Hebreus 10:23 nos lembra, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Enquanto esperamos, continuamos a nos preparar espiritualmente para o encontro com o Senhor. Conforme Mateus 24:44 nos adverte, e por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Nossa espera pela volta de Jesus é marcada pela antecipação da glória que está por vir. Como Romanos 8,18 nos assegura, e porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Enquanto aguardamos, somos chamados a permanecer vigilantes e fiéis ao Senhor. Como Lucas 12:37 nos instrui, bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará assentar à mesa e, chegando-se, os servirá. Nossa espera é também uma oportunidade para proclamar o Evangelho a todos os povos. Conforme Mateus 28:19 e 20 nos comissiona, e portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Enquanto esperamos, confiamos na soberania de Deus sobre todas as coisas.
Como Isaías 55:8 e 9 nos lembra, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Enquanto aguardamos, continuamos a proclamar o chamado ao arrependimento e à fé em Cristo. Como 2 Coríntios 6:2 nos adverte, porque diz: Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Nossa espera é sustentada pela promessa certa da vinda de Jesus. Como João 14:3 nos conforta, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Deus é longânimo, esperando pacientemente que todos cheguem ao arrependimento. Como 2 Pedro 3,15 nos recorda, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Enquanto aguardamos, nos preparamos como uma noiva adornada para o seu noivo. Como Apocalipse 19:7 nos lembra, alegremo-nos, e exultemos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Nossa espera é marcada pela confiança no tempo perfeito de Deus. Como Eclesiastes 3:1 nos ensina, em tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Enquanto aguardamos, mantemos a esperança da glória que está por vir. Como Colossenses 3:4 nos encoraja, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Enquanto aguardamos a volta de Jesus, somos desafiados a crescer em fé, santidade e amor. Essa espera não é apenas passiva, mas ativa, envolvendo nosso engajamento contínuo com Deus e com o próximo. A espera pela volta de Jesus nos proporciona a oportunidade de crescermos em maturidade espiritual. Ao enfrentarmos os desafios e provações da vida, somos moldados e transformados à imagem de Cristo. Enquanto aguardamos, a Igreja é chamada a cumprir sua missão de fazer discípulos e ser luz no mundo. É um tempo de proclamar o Evangelho, servir aos necessitados e viver de acordo com os princípios do Reino de Deus. A espera pela volta de Jesus influencia nossa perspectiva sobre a vida e nossas prioridades. Ela nos lembra da brevidade desta vida e da importância de vivermos com um foco eterno. Enquanto aguardamos, buscamos uma comunhão mais profunda com Deus por meio da oração, da leitura da palavra e da adoração. É um tempo de intimidade e relacionamento com nosso Criador. A espera pela volta de Jesus nos motiva a vivermos de maneira digna do seu reino. Estamos constantemente nos preparando para o grande dia em que ele voltará para estabelecer seu reinado de justiça e paz. Apesar das incertezas e tribulações desta vida, nossa esperança na volta de Jesus permanece inabalável. Ela nos sustenta e fortalece, mesmo nos momentos mais difíceis. A espera pela volta de Jesus não é em vão, pois ele cumprirá todas as suas promessas. Podemos confiar plenamente na sua fidelidade e no seu poder para realizar o que ele prometeu. Enquanto esperamos, somos lembrados da paciência e longanimidade de Deus para com a humanidade. Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento e recebam a salvação, permitindo que o tempo seja favorável para essa obra de redenção. A espera pela volta de Jesus também tem o propósito de revelar o estado do coração humano. Ela separa aqueles que estão genuinamente comprometidos com Cristo daqueles que estão distantes dele, revelando a verdadeira natureza de nossa fé e devoção. Durante esse tempo de espera, o Espírito Santo continua sua obra de convencimento, regeneração e santificação na vida dos crentes. Ele nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus e nos prepara para a volta de Jesus. Durante esse tempo de espera, o Espírito Santo continua sua obra de convencimento, regeneração e santificação na vida dos crentes. Ele nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus e nos prepara para a volta de Jesus. A espera pela volta de Jesus também envolve o cumprimento das profecias bíblicas relacionadas a esse evento. Conforme essas profecias se cumprem ao longo do tempo, somos lembrados da veracidade da palavra de Deus e da certeza de sua promessa. Enquanto esperamos, a Igreja é chamada a ser um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Nosso modo de vida deve refletir a realidade da volta iminente de Jesus, inspirando outros a se voltarem para ele e a viverem em santidade.
Assim como a noiva se prepara com antecedência para o dia de seu casamento, nós, como igreja, nos preparamos para o grande banquete das bodas do Cordeiro. Estamos vigilantes e prontos, aguardando com alegria o momento em que nos encontraremos com o noivo celestial. Como Jesus ensinou em Mateus 24:42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Esta exortação nos lembra da importância de estarmos alertas e preparados para a volta de Cristo a qualquer momento. João Batista proclamou em Mateus 3:2, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Este chamado ao arrependimento ressoa ainda hoje, lembrando-nos da necessidade de nos voltarmos para Deus e abandonarmos nossos caminhos pecaminosos. A promessa da volta de Jesus é uma fonte de esperança para todos os crentes, como Paulo escreveu em Tito 2:13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Esta esperança nos fortalece e sustenta enquanto aguardamos ansiosamente o retorno do nosso Salvador. Jesus nos instrui em Lucas 21:34 e 36, olhai por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Devemos, portanto, estar constantemente vigilantes, preparando nossos corações e vivendo uma vida de santidade e oração. A promessa da volta de Jesus é certa e confiável, como Pedro declara em 2 Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Podemos confiar na fidelidade de Deus em cumprir sua promessa no tempo perfeito. Em 1 Pedro 1:15 e 16, lemos, e mais, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Enquanto aguardamos a volta de Jesus, somos chamados a viver uma vida de santidade e consagração ao Senhor, preparando-nos para encontrá-lo com pureza de coração. Romanos 8:28 nos lembra, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo enquanto esperamos pela volta de Jesus, confiamos na soberania e na providência de Deus, sabendo que Ele está trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Enquanto aguardamos, nossa fé é fortalecida e nosso caráter é moldado pela espera paciente. Tiago 1:3 e 4 nos ensina, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A espera pela volta de Jesus nos capacita a desenvolver uma fé perseverante e uma paciência duradoura. Apesar das dificuldades e tribulações que enfrentamos enquanto aguardamos, temos a certeza da vitória em Cristo. Como Paulo proclama em 1 Coríntios 15:57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Em meio às incertezas deste mundo, nossa esperança está firmemente ancorada na promessa da vitória final de Cristo sobre o mal e sobre a morte. Enquanto aguardamos, somos chamados a nos preparar espiritualmente para o grande dia da volta de Jesus. Mateus 24:44 nos adverte, por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Devemos, portanto, estar sempre prontos, vigilantes e preparados para encontrar nosso Salvador. Mesmo enquanto aguardamos, nossa esperança na volta de Jesus é renovada diariamente pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Romanos 15:13 nos conforta, ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Que a presença do Espírito Santo nos encha de esperança e alegria enquanto aguardamos com expectativa o retorno glorioso de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Enquanto aguardamos a volta de Jesus, somos chamados a viver com fé, esperança e amor, preparando-nos espiritualmente e proclamando o Evangelho a todos os que nos rodeiam. Que possamos viver cada dia com a certeza da promessa de Cristo e a expectativa alegre de sua volta, confiando na fidelidade de Deus e na obra contínua do Espírito Santo em nossas vidas. Que venha o reino de Deus e que sua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Amém. Gostou da nossa reflexão de hoje?
Não esqueça de se inscrever e de deixar o seu like para mais.